Olá, meus queridos, meus irmãos, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de Teologia Livre. Que coisa boa estarmos juntos, celebrarmos na presença do nosso Deus tão maravilhoso e tão especial. Quero, neste momento, celebrar por sua vida, por você, por todos nós que estamos juntos aprendendo da palavra de Deus. Como tem sido a sua experiência? Você tem aprendido? Você tem buscado conhecimento de Deus para a tua vida, para a sua casa, para estarmos juntos louvando, adorando e glorificando a esse Deus tão maravilhoso? Lembre-se que o nosso objetivo, o objetivo número 1 do nosso curso é o aperfeiçoamento da palavra de Deus em nossas vidas, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações e nos tornarmos, com certeza, cristãos mais firmes, mais fortes, mais maduros na presença do Senhor. E a gente está aprendendo tanta coisa boa, não é verdade? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, escreva aí, marca aí, inscreva-se. Graças a Deus, esta semana a gente conseguiu atingir a meta aí de 1000 inscritos e vamos continuando, galgando novos inscritos, novos irmãos, novas pessoas. Você pode transmitir esse vídeo aí para vários amigos seus, para pessoas de outras igrejas. Esse curso ele fica gravado aqui no nosso canal, para que você possa usar, assistir. Você pode assistir as aulas quantas vezes você tiver necessidade, quantas vezes você precisar, você pode assistir as aulas. E eu acredito que é bênção de Deus, para as nossas vidas, a gente assistir a aula e participar com tanto amor, com tanto carinho aí da presença de Deus através da palavra de Deus que está sendo ministrada aos nossos corações. Hoje, o nosso tema vai ser um tema sobre a suficiência das Escrituras. Que coisa maravilhosa, já pensou? A gente vai hoje na nossa 7ª aula, hein? Que coisa maravilhosa. Vamos orar? Vamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus aqui em nossas vidas para a gente poder começar o nosso curso. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos por tudo. Pedimos que o teu Santo Espírito venha falar fortemente ao nosso coração. É o nosso desejo nesse instante, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos começando então aqui a nossa aula sobre a suficiência das Escrituras, E lembrando a você que o nosso primeiro versículo aí é o versículo que a gente usa para decorar, está aí na nossa revista, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que coisa maravilhosa. Irmãos, como a Bíblia traz coisas lindas, para nós, para a gente estar aprendendo, para a gente estar realmente discernindo, a palavra é essa, Vamos para o nosso segundo texto, que é o texto aí de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Coloquei tudo aqui na tela, Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aquele a quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Esse versículo é carro-chefe aqui da nossa aula, Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E o versículo 17 diz: Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa a palavra de Deus aqui trazendo informações tão peculiares, tão especiais ao nosso coração através das Escrituras sagradas, da palavra de Deus. Olha, eu quero dizer para você que esses versículos é para que você decore mesmo, para que você possa buscar,
o conhecimento da palavra, que você pegue aí a sua Bíblia nesse instante, abra aí, vamos participar juntos, não fique somente ouvindo aqui o pastor já está falando, não. É hora de você pegar a sua Bíblia, é hora de nós juntos estarmos estudando da palavra de Deus e buscarmos o conhecimento da palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Então, a gente já estudou, olha, na lição 4, doutrina da inspiração. Lição 5, infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Lição 6, da semana passada, a autoridade suprema da palavra de Deus. E hoje, é claro, né, a gente vai estar falando sobre a suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras, porque as Escrituras são suficientes para que nós aprendamos, para que a gente possa compreender a palavra de Deus que está aí em nosso coração, em nossa vida. Amém? Coisa boa, hein? Isso é tremendo, isso é coisa de Deus para a gente aprender aqui através da palavra do nosso Deus em nossos corações e para todos nós nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos estudar sobre essa suficiência da palavra de Deus, não é? E o que é que significa, então, esta suficiência? São algumas perguntas que o autor aqui do nossa apostila, né, que é o pastor Paulo César Nascimento, ele vai fazer, né? O que significa suficiência? O que temos revelado nas Escrituras? É suficiente para a salvação do homem? Uma outra pergunta importante, não é? A Bíblia nos traz tudo o que precisamos saber para viver uma vida agradável a Deus ou precisamos de uma revelação complementar? E por último ele faz a pergunta, podemos acrescentar alguma revelação ou uma informação extra ao texto bíblico? E eu achei interessante essas perguntas, não é? A gente ter essas perguntas, todas elas aqui formuladas. Lembrando você que o nosso material já está aí na descrição do vídeo para você baixar o texto, né, o PDF. Então, tudo isso, todas estas perguntas que foram realizadas aqui pelo nosso professor, pelo nosso pastor, que fez aí todas essas indagações, é para que a gente possa responder no decorrer da nossa aula e a gente entender, então, a dinâmica da palavra de Deus, né? Aí eu peguei esse slide que não está no nosso livro, mas eu achei muito legal, que disse assim, quanto mais um cristão crê na suficiência das Escrituras, mais ele se estabelece nos fundamentos da verdade. Quanto menos ele crê na suficiência das Escrituras, mais ele sustentará a falência de suas próprias convicções. Foi o Clávio Juvenal Jacinto que trouxe esta frase. Achei isso incrível, porque quanto mais você crê que a Bíblia ela é suficiente, que nós não temos necessidade de outras fontes, de outras coisas, assim, não no sentido de pesquisa. Eu estou falando aqui no sentido de trazer outra revelação, outro conhecimento. Isso aí é muito complicado para a gente estar desenvolvendo dessa forma, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Tópico número 1, né? O que significa esta suficiência das Escrituras? E aí a gente vai logo para o nosso teólogo Wayne Grudem, que ele disse o seguinte, dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a ele obedecer. Amém? Deu para compreender aí? Tudo que a gente precisa está na Bíblia, está na palavra de Deus. Isso aqui é importantíssimo para nós, tá bom? Isso aqui é muito, muito sério, muito interessante a gente entender essa dinâmica aqui, não é? Aí a gente vai para o tópico de o primeiro tópico aí, a letra A do tópico 1, não é? E eu peguei essa imagem aí, já eu explico para vocês, não é? Essa imagem achei tão legal, tão bonita. A suficiência das Escrituras
e os estágios da história da redenção. Olha que coisa interessante, não é? Então, aqui diz assim, começa dizendo, né? A qualidade de revelação foi registrada em cada estágio da história da redenção e isso foi suficiente. Então, em cada história da redenção foi suficiente. O que eu quero dizer com isso, em primeiro lugar? Presta atenção. A cada momento da nossa vida, porque a humanidade ela está em um processo de crescimento, de desenvolvimento, né? Então você pega lá no início, o homem não tinha tanto conhecimento como tem hoje, o homem não tinha tanta tecnologia como tem hoje, o homem não tinha tantas informações como tem hoje. Então, a partir do momento que Deus vai nos dando esta revelação em cada estágio da história, né? Em cada estágio da história da redenção, vai sendo suficiente para aquele momento que a gente está vivendo. Por exemplo, aí entra agora a imagem que você está vendo aí, não é? Então, Moisés estava lá na terra levando o povo do deserto e lá no monte Sinai, nos montes em que Moisés viveu, não é? Ele instruiu o povo, orientou o povo, recebeu a mensagem do próprio Deus. Olha que imagem interessante. Olha que imagem interessante aqui. Porque aqui, olha, eu tenho Moisés está aqui com o povo, olha o povo aqui, e aqui é como se fosse o monte, olha que imagem tremenda essa imagem. E aqui o Pentateuco, os 5 livros que Moisés recebeu de informação. Já parou para pensar que coisa interessante isso aqui? Então eu tenho aqui os livros, né? Os livros que estão aqui. Moisés com o povo aqui na parte de baixo, recebendo essa informação. E esses livros aqui foram os livros, a revelação, esse clarão aqui, puxa vida, a revelação de Deus para o povo. Então essa revelação foi registrada por Deus aqui, lá recebendo Gênesis, Números, Levítico, não é? Deuteronômio. Tudo isso era suficiente para aquele momento, para aquele instante que eles estavam vivendo ali. Tudo isso, não é? Era interessante para ele. E aí, olha que coisa, a palavra de Deus, né? O Pentateuco, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, a palavra diz assim: nada acrescentarei à palavra que vos mando. Deus que está falando isso aqui com Moisés, viu gente? Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Moisés, o interlocutor, aquele que estava recebendo a mensagem de Deus, estava dizendo aqui para o povo: olha, não acrescente nada e nem diminua nada, vocês fiquem com a palavra da maneira como vocês a receberam. Isso aqui é fundamental, isso aqui é importante. Então, a partir do momento que a história da redenção ia se desenrolando e avançando mais, né? A partir do momento que a história ia crescendo, ia desenrolando, avançando, mais Deus ia revelando, outros registros iam sendo acrescentados. Lembre-se que eu falei, olha, nós temos que pensar que o nosso Deus é um ser maravilhoso, inteligentíssimo. Então, à medida que o povo ia recebendo as informações, o conhecimento, Deus ia ampliando o conjunto de revelações que ele tinha para o seu povo. Olha o texto aí de Provérbios, capítulo 30, do verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. E o verso 6, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, puxa vida, hein? A gente tem que ter um cuidado extremo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, com aquilo que a gente está recebendo de Deus aí,
para a nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado, não é? A Bíblia diz que Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é poderoso para fazer tudo isso aí por nós, e a gente tem que ter muito cuidado, e a gente vai recebendo essa revelação gradativa. A palavra é essa, revelação gradativa. A gente vai recebendo conforme as nossas necessidades e aquilo que Deus vem trazendo aí para o nosso coração, e a gente vai recebendo. Então esse texto aqui é fantástico, fantástico. Aí tem uma outra palavrinha que está aqui, não é, na nossa apostila. Diz assim: portanto, as palavras de Deus escrituradas hoje no AT, que é o Antigo Testamento, e NT, que é o Novo Testamento, né, foram e serão suficientes durante toda a existência da igreja e sem nenhum acréscimo. Nós não temos que acrescentar nada. As palavras de Deus são suficientes. Nós temos que crer que a palavra de Deus ela é suficiente para nós. E aí o Franklin Ferreira e o Alan Miatti, eles dizem assim: concluímos, segundo Apocalipse capítulo 22, versículo 18, que nada deve ser acrescentado, não somente ao livro de Apocalipse, mas também à Bíblia inteira. Vamos ler esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 22? Eu acho que é um dos últimos versículos, se não, é um dos últimos versículos, né? Então ele diz assim no versículo 18, com a revista e atualizada, estou lendo: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então o que ele está dizendo aqui é que não apenas no livro de Apocalipse, mas em toda a Bíblia, a gente não pode acrescentar nada. A gente tem que realmente receber esta palavra como uma palavra poderosa de Deus aí para as nossas vidas, e a gente vai recebendo esta palavra e esse conhecimento de Deus em cada instante das nossas vidas. Amém? Vamos para o tópico B, falando sobre a suficiência das Escrituras e o princípio da reforma, que a gente vai trabalhar essa ideia da sola escritura. Por quê, meus queridos? Porque os reformadores, os homens que foram usados por Deus para trazer a reforma protestante, lembre-se, eu falei na aula anterior, não é? Vou fazer só uma recapitulação. A igreja, ela vinha abordando uma série de coisas que estavam indo de encontro à palavra de Deus. Então ela estava instituindo culto aos mortos, ela estava instituindo aí o purgatório, a palavra infalível do Papa, que a gente já viu isso na aula anterior, né? Estava ensinando uma série de coisas que estavam contrárias à palavra de Deus. Aí a igreja começa também com a venda de indulgências, começa vendendo indulgências, ou seja, vendendo o pedaço de madeira que foi da cruz de Cristo, imagina. Uma pena da asa do anjo Gabriel. O pessoal comprava, gente que comprava terreno no céu, pagava altas somas para que fosse perdoado os pecados, purificado tudo, para que a pessoa pudesse ir para o céu. Aí os reformadores, aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito de Deus, não concordaram com tudo isso que estava sendo apresentado, com essa situação toda, e aí eles resgataram duas ideias importantes e concernentes às Escrituras, que foi a perspicuidade, que é a clareza. A Bíblia é clara, ela não fica escondendo nada de ninguém. Eu gosto de dizer isso para todo mundo, né? E a suficiência, a Bíblia é suficiente. Foi aí que surgiram os 5 pilares da reforma, ou os 5 solas: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; sola Christus, somente Cristo; sola scriptura, somente as Escrituras; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. E aí a gente quer abordar o quê? A sola escritura, que é esse processo de somente as Escrituras
ela é suficiente para trazer a informação aos nossos corações e para nos ensinar e nos admoestar, tá certo? Então, somente as Escrituras Sagradas. Mais uma vez, o Ferreira Ilmiati diz assim: sola Escritura significa que a Bíblia em si é adequada e competente para dar todas as informações necessárias para a salvação e a vida cristã. Então, somente a Bíblia já traz todas as informações necessárias, ela é competente para isso, para trazer todos os pré-requisitos, aquilo que a gente precisa fazer para a nossa salvação e para a nossa vida cristã. Este princípio, queridos, aqui, não vai descartar em forma alguma, nem anular a importância da tradição na vida da igreja. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Eu não estou dizendo que essa tradição que eu estou citando aqui não é aquela ideia de que a palavra do Papa, etc., vai ter autoridade tal qual a Bíblia. Mas a gente tem princípios que são estabelecidos e pré-estabelecidos aí para que a igreja caminhe, tá certo? Então, este princípio da sola Escritura não vai descartar nem anular a importância da tradição na vida da igreja, mas, pelo contrário, ela vai reafirmar que a autoridade da tradição não é igual à autoridade da Bíblia. Uma palavra de um pastor, de um sacerdote, de um líder, seja ele quem for, não tem o mesmo peso da Bíblia. A Bíblia é a palavra final, é a palavra que vai trazer informações aos nossos corações, tá certo? Então, olha aí, em todas estas questões de fé, ou seja, o que nós cremos, e prática, o que fazemos, a Bíblia sempre será a autoridade final. A Bíblia vai ter a autoridade final de tudo, tanto na questão da fé, que é o que a gente crê, quanto a parte prática daquilo que a gente faz. A Bíblia, ela é autoridade final para as nossas vidas e para os nossos corações. Tá entendendo? Tá dando para captar aí o sentido, não é? Do que a palavra de Deus está querendo falar para nós? A Bíblia é suficiente. E graças a Deus por isso. Graças a Deus pela suficiência da palavra. Graças a Deus porque podemos confiar nesta palavra, a palavra de Deus. Amém? Então, a gente vai para esse princípio aqui, ó, que é a sola Escritura, ou seja, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos recorrer a nenhuma outra informação a não ser a própria Bíblia. Lembre-se que eu estou dizendo aqui, não é que a gente não vai recorrer, por exemplo, a um livro de teologia, a antropologia, a livros de estudos, de conhecimento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que para a nossa salvação, para a nossa fé, para a nossa composição da nossa vida de fé, a nossa regra de comportamento, a Bíblia ela é suficiente, completamente suficiente para nós. Amém? Você entende isso? Captou aí, não é? Então, esse princípio, conforme está escrito aqui no finalzinho aí da página 42, portanto, o princípio reformado sola Escritura ressalta que a Bíblia é suficiente, não precisa ser ampliada por novas revelações, nem por entendimentos especiais de líderes eclesiásticos. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Israel, acontecia o seguinte, eu já falei isso aqui na aula anterior, né? Decisões de rabino, eles iam escrevendo lá na Cabala, em outros livros, e aí aquelas decisões, muitas vezes, tinham o mesmo peso da Escritura Sagrada. A Igreja Católica fez o quê? Pegou essa ideia e simplesmente disse: a palavra do Papa, as bulas, as cartas dos bispos, os concílios têm o mesmo peso aí o mesmo peso que a Escritura Sagrada. E a gente sabe, querido,
Infelizmente não é dessa forma, tá bom? A Bíblia, ela é a Sagrada Escritura mesmo e a gente tem que entender esse princípio. Então vamos lá, tópico número 2 agora. A gente entrou aqui para falar sobre os fundamentos da doutrina da suficiência das Escrituras. Então, antes da gente dar prosseguimento, eu quero lembrar você que qualquer pergunta que você queira realizar, você pode usar aí o nosso chat, ou então você pode também entrar pelo nosso WhatsApp. Temos um canal de WhatsApp que a gente tem colhido aí as informações, as perguntas, tá certo? Eu acredito que logo logo a gente vai poder fazer a nossa aula presencial e também a gravada, porque tem gente que está assistindo aí, não é? De diversos lugares, com diversas informações. Mas vamos lá. Então a gente está falando sobre a Bíblia, o fundamento das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia ela é suficiente para a salvação do homem. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa de Deus isso. A gente entender que a Bíblia ela traz todos os requisitos aí para a salvação, para ensinar o homem acerca da salvação. Então Paulo, escrevendo a Timóteo, ele usa esta informação, essa palavra, né, essa ideia aqui, ele fala sagradas letras, essa terminologia que ele utiliza. Lá em 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pelo que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui, olha lá, ó, que desde a infância sabe as sagradas letras. Que coisa maravilhosa, não é? E aí, o apóstolo Paulo também vai frisar isso aqui, olha, ele vai dizer que no texto, né, 2 Timóteo, ele vai estar falando sobre as sagradas letras. Também Tiago vai estar informando acerca da salvação. Tiago 1,18, segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Texto aqui do apóstolo Tiago. E o segundo texto é o texto de 1 de Pedro, capítulo 23, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Aleluia. Voltando aqui só uma questão aqui lá de Timóteo, não é? A revista diz assim, em seguida ele afirma das sagradas letras, Timóteo, ele entende, o texto mostra a suficiência da Bíblia para levar o pecador à salvação. Não há necessidade de doutrina, tradições ou revelações para a salvação das pessoas, além do que Deus ofereceu graciosamente nas Escrituras. E aí a gente tem aqui esses dois textos distintos que a gente acabou de ler aí, Tiago capítulo 1, versículo 18 e o texto de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, ok? Vamos para o nosso tópico número 2, que é agora a Bíblia, o fundamento das doutrinas da suficiência das Escrituras, suficiente para equipar o salvo para o viver cristão. Então, meus queridos, conforme a carta de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, que a gente já leu tanto, né? A Escritura é inspirada por Deus e ela é, além de ser suficiente para levar o pecador à salvação, ela também é poderosa no sentido de qualificar, de habilitar o salvo quanto às demandas da vida cristã. Nós precisamos ter isso aqui. Ó, isso aqui é muito sério. O texto está até aí, né? Além de suficiente para levar o pecador à salvação, poderosa no sentido de qualificar e habilitar o salvo quanto às demandas da vida cristã. A Bíblia vai nos dar todo o conhecimento, toda a informação, todos os princípios para a nossa vida, para a gente entender aí a dinâmica da palavra de Deus, tá bom? Então, olha que coisa interessante, não é? Toda a Escritura é divinamente inspirada
ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esse é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e também o versículo 17, tá? Aí eu levantei aqui essas questões interessantes. A Bíblia vai ensinar ao cristão, não é, a se relacionar com Deus. Texto de Tiago, capítulo 4, é o ensinamento da palavra de Deus para que a gente aprenda, a gente desenvolva o nosso relacionamento com Deus. Vamos ler aqui um pouco desse texto aqui para a gente... São muitos textos, mas a gente precisa ler, não é? Para a gente captar direitinho a essência aqui da palavra de Deus. Vamos lá. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui o apóstolo Tiago começa a trazer essa narrativa tão interessante. Segundo aspecto, aos pais, a Bíblia vai nos ensinar, não é? Aos pais sobre a responsabilidade em relação aos filhos e a responsabilidade dos filhos em relação aos pais também. É uma via de mão dupla aí, não é? Efésios capítulo 6, que a gente conhece tanto, né? Filhos, honre seu pai, sua mãe, e aí depois fala que os pais não devem provocar a ira dos filhos, e a gente vai lendo aquele texto lá tão interessante. Terceiro aspecto, o papel distinto do marido e da mulher. Esse texto é muito utilizado aí quando a gente está preparando e fazendo sermões de casamento, né? Então lá as mulheres sejam submissas aos seus esposos, os maridos cuidem da mulher, como Cristo amou a igreja. A gente precisa também viver com uma vida plena na vida do nosso casamento, com o relacionamento do marido com a mulher, da mulher com o esposo. E Pedro vai falar aí nesse texto, 1 de Pedro, capítulo de número 3, versos de 1 a 7, ele vai dizer também sobre as mulheres submissas ao esposo, o marido depois tem que honrar, versículo 7, vivei a vida como um do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse versículo é muito interessante, porque aqui está trazendo uma informação claríssima que se nós não tivermos uma vida diante de Deus, uma vida comum, uma vida plena na presença de Deus, Deus nem vai ouvir as nossas orações, misericórdia. Então a gente precisa ter esse ensinamento que está aí da Bíblia, ó, que a gente está entendendo aqui, está recebendo aqui em cima, não é? Do ensinamento da palavra. A gente precisa ter isso com muita clareza para nós, tá bom? A relação entre o cristão e o governo civil. Aí a Bíblia vai dizer que a gente tem que orar pelas nossas autoridades, pagar tributo, o que é de César, dê a César, o que é de Deus, dê a Deus, que a gente precisa honrar aí o nosso governo. Tudo isso está na Bíblia, gente. E ainda sobre a relação trabalhista, não é? Vamos ler aqui? Efésios 6, isso aqui é muito importante, viu? Porque às vezes tem patrão aí cristão que pode estar tratando o empregado de uma forma que não deve, o empregado por sua vez também está agindo fora dos princípios, não é? Servos e senhores, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre.
Então aqui é a nossa informação acerca da relação de trabalho e tantas outras. Gente, a Bíblia tem informações para tudo que a gente possa querer e para aquilo que a gente possa imaginar. A Bíblia nos traz informações, informações, informações. É tremendo, gente, isso é tremendo. É a gente entender que a palavra de Deus, ela ela traz tudo que nós precisamos para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento quanto pessoa, como de vida, como de pais, de trabalhadores, de patrão, de empregado, com relação ao governo e assim por diante, tá bom? Agora, tópico número 3, ou C, não é? Ela também é suficiente para o ensino das doutrinas fundamentais da fé cristã. Olha, eu também achei muito legal essa imagem aí, né? Acho que alguém fez isso aí que eu achei fantástico, não é? Por quê? Porque nós vamos encontrar na Bíblia tudo que a gente precisa saber sobre Deus e o relacionamento com a criação, sobre o homem e tal, tudo que a gente vai mostrar isso já já. Mas aqui nesse slide, olha, aqui está dizendo o seguinte, que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, está aqui, não é a suficiência das Escrituras, ela é suficiente para o ensino das doutrinas fundamentais da nossa fé cristã, tá certo? Aí, ó, eu não sei se está dando para você perceber, mas aqui tem, ó, João Calvino. Eu vou até colocar aqui a imagem completa, a imagem bem grande aí para você poder ver, ó, João Calvino, John Owen, aqui, Spurgeon, né? Alguém fez essa montagem, Santo Agostinho, Jonathan Edwards, aqui também, ó, C.S. Lewis, que na verdade são escritores aqui está mais contemporâneo, né, do século passado, Jonathan Edwards do Avivamento, Santo Agostinho lá em 1300, 1400, Spurgeon aqui do Avivamento também, né, do século 18, não é? João Calvino lá atrás, mas ele colocou aqui, eu achei interessante essa imagem, foi por isso que eu captei para colocar aqui, né? A Bíblia ela é suficiente para as nossas doutrinas de fé. Agora, é importante a gente notar que a Bíblia também ela nos trouxe, não é? Estes homens de Deus que estão aqui, ó, todos estes homens que a gente recebeu aqui as informações, são homens que foram também inspirados por Deus, trouxeram aí no seu coração, na sua vida, esta inspiração da palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E a gente aprendeu, Agostinho vai fazer todas as sistemáticas, né, de Deus, de Cristo, vai trabalhar tudo isso, então a gente vai aprendendo com esses homens também, mas lembrando que a Bíblia é suficiente, mas esses homens receberam aí uma palavra de Deus e trouxeram mais transformação aí para o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, aí são as questões, né, que a gente vai receber aqui nesse instante aqui, falando acerca da pessoa de Cristo aqui, que a gente vai receber aqui com tanta informação para mim e para você aqui. Então vamos lá. As doutrinas. Deus e seu relacionamento com a criação, está lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, Atos 17, a gente não vai poder ler todos esses textos, mas eu quero pedir a você que faça isso. Leia. O homem e a origem do pecado e as consequências inerentes disso, né? O homem pecou. E a Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus. Romanos vai afirmar lá, né? A provisão de Deus em relação ao resgate de toda a sua criação. Deus providenciou, Gênesis 3,15, da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus já estava lá no Éden, no momento da queda dos nossos pais, dos primeiros pais. Deus já estava promovendo, não é? Naquele instante, estava declarando para o homem que a salvação, o projeto de Deus já estava preparado para nós, para que a gente não ficasse perdido, não é? O plano da redenção da humanidade, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, coisa linda demais, não é?
esse texto aí de 1 de João, capítulo 1, o que vimos, ouvimos e dele tocamos, isso nós transmitimos a vocês, a obra de Cristo, lindo, a pessoa e a obra do Espírito Santo, não é? O Consolador, Jesus dizendo, eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou enviar para vocês, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador virá, ele vai estar na vida de vocês, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Né? E sobre o destino eterno dos salvos e dos ímpios, que a gente sabe que Deus não preparou o inferno para o homem. Deus preparou o inferno para o diabo e para os seus anjos decaídos. Vamos ler esse texto aí de Mateus, capítulo de número 25, versículo 34 e depois o 41. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Meus queridos irmãos, a Bíblia, ela traz todas estas informações aí, peculiares para nós. Eu quero incentivar você, por favor, gente, por favor. Olha, vocês não têm noção, eu acredito que muitos têm, não é? De como é trabalhoso a gente chegar até aqui hoje na aula. Porque primeiro eu tenho que ler todo o material, depois eu tenho que preparar todos os PowerPoints, depois eu tenho que preparar a aula aqui, gravar tudo. Às vezes eu entrego para ser editar, organizar tudo e a gente mandar para o YouTube para que você assista. Então, por favor, leiam esses textos, todos esses textos que estão aqui, ó, começando aqui de Gênesis, descendo aqui, você vai lendo tudo e tal. Se você tem a revistinha, ótimo. Se você não tem a revistinha, tá aí na descrição do nosso vídeo o material aí em PDF para você baixar e você vai ter aí todos os textos para que você possa então se aprofundar melhor nesse nosso tema. Amém? Vamos para frente. Aí vem agora a questão da Confissão da Fé Batista de 1689. Por que o Miatti e o Ferreira colocaram isso aqui, né? Todo o conselho de Deus, aqui é a confissão, aqui é o credo batista que foi feito lá em 1689. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé e a vida está expressamente declarado ou necessariamente contido na Sagrada Escritura. A ela nada em tempo algum se acrescentará, quer por nova revelação do Espírito, quer por tradições de homens. Então, o Credo Batista de 1689 trouxe então esta informação. E vale salientar que a suficiência das Escrituras não vai descartar o fato de que o crente pode receber ainda hoje a orientação de Deus em sua vida pessoal, mas tem um mas bem grande aí, bonito, né? Sempre à luz da Bíblia e sob a sua autoridade, Então, meus queridos, nós temos que buscar a palavra de Deus como conhecimento, como regra de fé, de prática, colocar a palavra de Deus assim, muito especialmente em nossos corações. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é tremendo. Então, nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã, no momento que você estiver assistindo aí esta aula, coloque diante de Deus a sua vida e peça a iluminação das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Deus, eu quero que a palavra guie os meus passos. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos idealizando na nossa caminhada que nós não estamos buscando o princípio de Deus? Aí a gente vai ter grandes problemas. Nós vamos ter grandes dificuldades se nós não buscarmos a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus.
a restauração da palavra de Deus em nossos corações. Então nós temos que entender essa dinâmica, não é? Eu vou até ler novamente aqui para você. Olha, vale salientar que a suficiência das Escrituras não descarta o fato de que o crente pode receber ainda hoje a orientação de Deus em sua vida pessoal. Deus pode nos orientar, Deus pode falar comigo, Deus pode falar com você, mas sempre à luz da Bíblia, sob a sua autoridade. Não queira fazer qualquer coisa fora dos princípios de Deus, não queira viver fora dos princípios da palavra, não queira viver acima ou abaixo. Nós temos que viver naquilo que Deus planejou, naquilo que Deus idealizou para nós, como seus servos, como seus filhos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Está dando para compreender aí? Vamos agora para a nossa teologia prática, a teologia do cotidiano. Então a gente começa com aqui o tópico A, não é? A doutrina da suficiência das Escrituras deve nos motivar a ler, meditar e estudar a palavra de Deus, a fim de descobrir nela o que Deus almeja que creiamos, que é a nossa fé, e aquilo que Deus quer que a gente faça, que é a nossa prática. Eu já falei isso lá atrás. Mas se eu não medito nesta palavra, se eu não leio esta palavra, se eu não busco esta palavra aqui como a palavra de Deus para a minha vida, como é que eu vou querer que Deus fale ao meu coração? Como é que eu vou querer que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa que vivo na excelência da palavra de Deus? Eu preciso meditar, eu preciso estudar. Lembra lá do texto de Josué? Vamos ler o texto de Josué? Josué capítulo 1, que a gente já conhece tanto, mas eu senti vontade da gente ler, não é? Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Josué 1:8. Antes, medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, gente. Farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. O grande problema hoje de muitas e muitas pessoas é que nós estamos querendo viver do nossa forma, do nosso jeito. A gente não está buscando os princípios, aquilo que Deus colocou como projeto, como princípio aí para a nossa vida. E aí a gente vai sofrer os embates da vida. A gente vai sofrer as agruras, as dificuldades da nossa caminhada. Tá certo? Então, cuidado. Tópico número 2, não é? A doutrina da suficiência das Escrituras deve nos incentivar a buscar na Bíblia direção, orientação e instrução para as mais diversas situações que envolvem o dia a dia da vida cristã. Meus irmãos, quando você entender que a palavra de Deus, ela é plena, ela é ampla, ela é poderosa para trabalhar aqui, e nos dar a direção. Então a gente quer pegar aqui, vamos lá, direção. Deus quer nos dar a direção. O que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer nesse tempo agora? Pandemia, crises, lutas, dificuldades. Senhor, eu preciso da tua orientação para tomar decisões. Orientação na tomada de decisões, orientação na escolha de uma pessoa para que você possa ter um relacionamento, orientação na prática da vida de Cristo no seu coração, para você ser uma pessoa piedosa, não é? Para que você possa entender a dinâmica da palavra de Deus. E, por último aqui, nesse tema, né? Essa instrução. Deus quer nos instruir, gente. Eu quero receber a instrução de Deus. Acredito que você também quer. Nós precisamos receber dessa instrução de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Eu quero. Eu tenho plena convicção de que você também quer. Você quer direção, você quer orientação, você quer instrução de Deus, não é? Para que
a gente possa ter um projeto definido de Deus para o nosso conhecimento, para a nossa vida, para o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te convido nesse momento aí para você viver isso, né? Vamos para o tópico C, não é? Então, a doutrina da suficiência das Escrituras também vai nos assegurar que tudo que eu preciso saber acerca de Deus, acerca do plano eterno de salvação, já está revelado e registrado na Bíblia. Oh, que coisa maravilhosa! A palavra de Deus já trouxe tudo o que eu preciso saber. Nenhuma das profecias acerca de Jesus Cristo ficou para trás. Que ele ia nascer, onde ele ia nascer. Lembra lá do rei, quando chegaram os magos procurando, a gente veio aqui procurar os meninos. Aí o rei chama lá os estudiosos, onde é que vai nascer esse menino? Aí, lá no profeta fala de Belém, fala lá que ele ia nascer em Belém. Nenhum dos seus ossos se quebraria. O texto lá dos Salmos diz que nenhum dos ossos de Jesus, quando Jesus fosse morto na cruz, os seus ossos não se quebrariam. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Jesus viveu essa dinâmica da vida, o que ele ia fazer, como ele ia fazer, aonde ele ia fazer, tudo que ele ia selecionar, experimentar, trazer como informação para as pessoas, para os seus discípulos. Tudo isso a Bíblia já nos trouxe como informações. E isso é tremendo, isso é poderoso. Eu tenho que entender essa dinâmica de Deus, essa revelação. Tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras, não é? Letra D, não é? A doutrina da suficiência das Escrituras também vai me ensinar que eu jamais vou acrescentar ou preciso acrescentar na Bíblia. Eu não preciso acrescentar nada e nem tampouco equiparar, colocar aqui, digamos, que esse livro aqui, ó, Bom Dia, esse livro está aqui. Esse livro aqui tem o mesmo peso de informações que a Bíblia. Não, de jeito nenhum. Nada que foi escrito e o que Deus queria que tivesse está aqui. Como foi perguntado há um tempo atrás, né? Pastor, e cadê o evangelho de Enoque? Cadê o evangelho? O que Deus queria está aqui. Ele selecionou os textos, ele colocou tudo aqui para que a gente recebesse. Então, eu tenho que entender essa dinâmica da palavra de Deus, dos princípios de Deus, da palavra do Espírito Santo de Deus para a minha vida. E, em último lugar, a doutrina da suficiência das Escrituras vai me mostrar que nenhuma suposta revelação moderna, extra-bíblica, acerca de Deus deve ser comparada ou equiparada à Bíblia no tocante à autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nós temos alguns grupos que têm o seu texto, o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, já está dizendo que não é o Evangelho que está aqui, ó. É o Evangelho que Allan Kardec escreveu. A Bíblia dos Mórmons, o Evangelho dos Mórmons, é o que os Mórmons escreveram. A Bíblia... essas Bíblias que vão aparecendo por aí, que as pessoas estão tentando colocar hoje. Nada disso vai se equiparar àquilo que nós temos como Sagradas Escrituras, a palavra de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Lembre-se como isso é importante, como isso é maravilhoso. E assim a gente completa então a nossa 7ª aula, a gente está avançando, né? Se você tiver ainda necessidade, volte. Não fica com dúvida não, por favor. Volte, reveja as aulas anteriores, procure aí entender, não é tudo, a palavra, os propósitos de Deus para as nossas vidas, tudo que a gente tem aprendido ao longo desses meses aí que a gente está estudando a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ore por nós, para Deus nos dar força, disposição, ânimo para a gente conseguir vencer tudo isso, vencer essa pandemia, vencer esses problemas. Eu não vejo a hora da gente voltar e estarmos juntos na igreja, celebrando, adorando a Deus. Eu sei que a live é interessante, é boa, mas a gente precisa desse aconchego, desse conforto, de estarmos juntos uns com os outros, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo carinhoso no seu coração, fiquem com Deus
e até a próxima semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente!